amados de Deus, de nosso Abba, que alegria estar de novo aqui em contato com você através deste programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós e que por graça Ele vem habitar em nós, sermos habitação de Deus. Você pode ser um nosso aliado para a divulgação. Aqui estão os links e os endereços estão na sua tela e nós gostaríamos de contar muito com a sua participação para que este programa seja divulgado e também a sua oração e a sua colaboração. Nosso objetivo é que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas possível. E nós contamos com a sua participação. Ficamos muito agradecidos com isso. E nós vamos ter uma paradinha e já já a gente volta. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o andar da maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. A caminhada cristã não é turismo voluntário, nem mesmo uma peregrinação rumo a Jerusalém ou a um local considerado sagrado, não é nenhuma caminhada a Santiago de Compostela, coisas dessa natureza. A vida cristã é uma vocação. A Trindade nunca força a gente capaz para servir nas forças armadas do reino de Deus, mas convoca os indigentes para participar da família do Pai. Nós não somos chamados na base de um decreto, mas há um chamamento divino que nos leva a esta caminhada. O cristianismo sem mistura tem a ver com um chamado irresistível
algo que se não pode explicar, mas que é um chamado. Não se trata de uma decisão pessoal, assim, à primeira vista, mas da comissão, que na sua origem é um chamado, é uma convocação de Deus. Nós somos chamados para andar com Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos 9:19, pois quem jamais resistiu à sua vontade? A vocação celestial, além de ser irrevogável, ela é irrecusável. Ele nos chama e nós ouvimos e dizemos, aqui estamos. Portanto, a peregrinação cristã é, antes de tudo, esse chamado, essa vocação. O apóstolo Paulo roga que se ande da maneira adequada do chamamento. Há um chamado. Ele nos diz em Efésios capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Existe um chamado que nos induz a seguir. E qual é esse estilo digno, então? Como se pode definir de este modo elegante de andar, que eu chamo de um mendigo da graça, convocado pela graça? Como é isto? Eu uso esse termo mendigo da graça para descrever a nossa condição de carência. Se eu sou o filho de Deus, sou uma pessoa carente da graça. Eu não sou uma pessoa suficiente, nem onipotente, eu sou dependente. A graça é definida como favor imerecido. Se mereço, não é graça. Se for graça, eu não mereço. E é por isso que eu uso essa expressão da mendicância da graça. Então, qual é esta condição de dignidade? Como é que eu posso andar da maneira digna da vocação a que eu fui chamado? Qual é esse estilo de dignidade em que eu devo andar a vida cristã? A primeira condição que eu vejo aí é a humildade. Se dependêssemos da humildade de Cristo, poderíamos poupar-nos da humilhação por causa do nosso orgulho. O ser humano caído é um ente altivo, ensoberbecido, ensimesmado, cheio de si mesmo. E nós não temos humildade. Se nós pudéssemos depender da humildade de Cristo, como seria bom. A humildade é algo contrário ao projeto do pecado. O pecado nos quer em busca de altares, de palanques, de plataformas, de pódios, de púlpitos, de passarelas, de lugares altos. O pecado nos quer ensoberbecidos, cheios de nós mesmos. A humildade fala de humus, fala de chão, fala de lugares baixos, fala da nossa origem, que nós somos feitos do humus. A palavra humano vem de humus. O humano
é o humus que recebeu o fôlego de vida e ficou de pé. É o pó que se alevanta, que fica de pé. E o espírito da cruz tem este selo. Se você quiser ver a altura do monte do amor de Deus, você precisa descer ao vale da insignificância. Eu e você temos esta ideia de ascendência, de uma postura elevada, mas isso aí nos incapacita para viver a genuína caminhada cristã. Antes de subir, é preciso descer. Primeiro, ajoelhe-se, depois comece a andar. A vida cristã é uma vida de caminhada para baixo. O cristão forjado na fornalha, ele tem convicção de sobra, mas não debate as suas ideias na base dos seus direitos e interesses. Ele tem convicção, mas ele anda de maneira humilde. A sua apologética, a sua defesa, visa a verdade em amor, nunca a verdade em si mesma, pois a verdade se basta. Quando Pilatos perguntou a Jesus que Jesus é a verdade encarnada, o que é a verdade? Então Jesus se calou. A verdade se cala porque ela se basta. É aquele princípio aristotélico que diz que o que é e o que não é, não é. Se você conhece a verdade, você não precisa nem explicar, ela se basta. Ela esclarece a si própria. E na nossa caminhada com o Espírito da Cruz, nós vemos que não temos nada a ganhar, já que já ganhamos tudo em Cristo. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo. Por outro lado, nós também não temos nada a perder. Quem pode retirar alguma coisa de alguém que renunciou a si mesmo? Que não tem essa ideia de grandeza, de onipotência. Aqui está a grande dimensão da fé cristã. A humildade, ser semelhante ao humus. Se o humano é o humus que ficou de pé, o humilde é o humano que reconhece que é pó. A segunda condição para esta caminhada da maneira digna da vocação a que nós fomos chamados, para mim, é ser manso. A primeira é a humildade, a segunda é a mansidão. A humildade, ela fala da origem do nosso ser, que nós somos barro. A mansidão foca a questão do ter, da posse. O manso é aquele que sabe que não é dono de nada, que ele não é um proprietário propriamente dito. Foi o velho Matthew Henry, um puritano do século XVI, quem disse: um leão na causa de Deus precisa ser um cordeiro em sua própria causa. Ele pode ser alguém bem que defende os seus direitos, os direitos no sentido da justiça do povo social, mas quando é atacado
nos seus próprios direitos, ele age como um cordeiro. Se humildade fala do ser que não se enxerga, que não se vê, que não acha que é grande coisa, a mansidão se refere ao ser que não se apega ao que tem, que não fica grudado na posse e achando que a sua identidade pessoal é formada, é formatada pelo que ele tem. O que eu sou, pela graça de Deus, na formação do amor de Deus que foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu vou dar uma paradinha aqui agora e a gente volta já já depois dos comerciais. Todos os nossos programas, a gente sempre procura mostrar alguma literatura que seja oportuna, algum livro que fale claramente do Evangelho, e esse aqui é um. O Evangelho é a mensagem mais importante da história. O poder do Evangelho e sua mensagem. O autor desse livro aqui, o Dr. Paul Washer, ele foi muito feliz no trabalhar com este livro, mostrando que não existe uma mensagem mais saudável, mais rica, que traga mais segurança para as pessoas do que o Evangelho. Nós temos proposto aqui anunciar o Evangelho e não a religião, que são duas coisas diferentes. A religião, como a gente tem visto aqui muitas vezes, é aquele esforço da minha parte para chegar perto de Deus, para que eu possa me aproximar com a dignidade humana, com a minha condição de capaz, eu me torno uma pessoa, vamos dizer assim, ilibada, que não tenha nenhum defeito, e assim eu quero me apresentar diante de Deus com uma característica da minha própria dignidade, não da dignidade de Cristo. E o Evangelho é o contrário. O Evangelho é quando eu dependo inteiramente da suficiência de Jesus Cristo. E nós estávamos falando que se a humildade, ela trabalha com aquela questão de eu não me achar superior aos outros, mas de um patamar mais embaixo, e a mansidão, ela se refere àquele que não se apega ao que tem e não se agarra, não se aferra a achar que ele pode ser uma pessoa importante porque tem. Na humildade, eu tento desaparecer, sumir. Não preciso dos aplausos das pessoas. E na mansidão eu não tenho direitos a me agarrar para dizer isto é meu, isso aqui, porque eu não vou levar nada. Veja que a coisa tem que ser tratada com esta simplicidade. Eu vi uma palavra do Raul Hill, um
pensador inglês, que ele diz que a pobreza de espírito é a bolsa onde Cristo coloca as riquezas da sua graça. Não é a pobreza física, é a pobreza, realmente esse sentido de a humildade. Quando Jesus disse, bem-aventurados os humildes no espírito, ou os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa que no plano humano, ele é o mendigo, mas no plano divino ele é Sua Alteza. Ele vive na dimensão da realeza divina, sem agarrar-se às coisas. O Evangelho ele está cheio de aparentes contradições. Se somos fracos, então somos fortes. Quando nós somos pobres, é aí que enriquecemos. Aquele que chora, ele é um felizardo. Essa postura quase que de pontos opostos é que marca muito. Mas isso que promove a força da fé cristã. Como se pode ofender, por exemplo, quem morreu? Mas eu não estou morto. Sim, eu estou morto em Cristo. A morte de Cristo foi a minha morte. Se eu creio nisto, não é se eu sinto, nem se eu entendo isto, é se eu creio nisto. Eu vou ganhar uma dimensão de vida muito mais segura dentro de mim. Você não pode roubar uma pessoa que não tem nada. Se tudo que eu tenho é uma questão de mordomia, mas não de propriedade, eu não sou um donatário, então isso alivia o peso. Nós não nascemos com nenhum patrimônio aqui na Terra. Alguns até nascem em famílias abastadas, mas todos ao morrerem não levam coisa alguma. Somos no máximo mordomos. Nós não somos donos de coisa alguma. A humildade mostra que somos seres finitos. A mansidão nos diz que temos uma posse provisória. Tudo vai ficar. Agora, eu acho que tem uma outra terceira característica. A primeira é a humildade, a segunda é a mansidão. A terceira característica que emana do espírito da cruz, do espírito da andança na vida cristã, é a paciência, é a tolerância, que está vinculada à questão do tempo, e que significa, a tolerância significa um elástico esticado, que você vai puxando, e ele vai esticando ainda mais. Paciência, humildade, mansidão, paciência. A paciência é um atributo da graça que nos mantém seguindo sempre na mesma toada, na mesma perseverança, indo apesar das nossas dificuldades, dos problemas, a gente vai andando, vai confiando, vai dependendo do Senhor. O Salmo 40 diz, esperei com paciência pelo Senhor. A paciência é a maneira como administramos o tempo com sabedoria. Diz que foi a paciência que fez com que o jabuti chegasse na arca. Ele foi devagarzinho, ele foi andando até chegar lá.
Alguém disse que a paciência não pode ser nem 1 centímetro mais curta do que a aflição. Nós temos aqui neste mundo, Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, tribulações. Mas ele disse, mas tende bom ânimo. Então a paciência ela não pode ser nada mais curta do que a tribulação. Não vamos ter paciência fora de um ambiente de tribulação. Na paciência nós suportamos uns aos outros em amor, labutando na preservação da unidade como fruto tão somente do Espírito Santo. Nós temos que aprender a paciência no meio das lutas. Alguém diz que é como se você dirigisse um carro pelo lado esquerdo e fosse para um país em que se dirige o carro pelo lado direito. Então você tem que aprender este trânsito no movimento. Você vai aprender a dirigir não numa escola, mas mudando a maneira de pensar. E assim nós vamos tendo a compreensão da paciência nas próprias lutas da vida. A maneira digna de viver o cristianismo é vivê-lo pela vida de Cristo. Não é que eu tenha que viver o cristianismo, mas é Cristo que vai viver em mim. Cristo em mim, diz o apóstolo Paulo, é a esperança da glória. Cristo em mim faz surgir a humildade, a mansidão, a paciência. Isso passa a ser um produto natural. Não é algo que eu vou ter que produzir por mim mesmo. O que eu sou, o que eu tenho e como eu uso o tempo estão vinculados com humildade, mansidão e paciência. E estas com a natureza da vida de Cristo em nós. Ele é a fonte da humildade, a causa da mansidão. Ele é o motivo da paciência. Se temos Cristo vivendo em nós, nós teremos a maneira digna de vivermos a fé cristã. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não estou perguntando se você frequenta a uma igreja, se você participa de algum sistema religioso. Não, eu estou falando do Evangelho. Você conhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Ele disse em Mateus capítulo 11, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele falou aí da humildade e da mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta é a maneira da vida cristã se projetar e ser expressa. O nosso convite aqui é que você observe Jesus, olhe para Jesus, conheça Jesus. Ele é a nossa própria vida cristã.
Que Deus conceda a você e a mim a graça de sermos dependentes dEle. E é isso que eu espero de coração para coração.